Olá, paz e graça, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no Núntios Cast. E você, meu convidado especial, veio para esse encontro maravilhoso para estar com a gente. Eu não sei nem como te agradecer. Você no seu celular, no seu tablet, no seu computador, nas ruas indo e vindas da web, do www, você vai se encontrando comigo aqui na Avenida Êxito, porque o Núntios Cast tem por objetivo trazer pessoas para a gente que confia, fala, discute sobre o êxito que não é o mesmo que sucesso. O mundo tem uma meta que sucesso é mulheres, carro, dinheiro, fortuna. Nós não. Nós acreditamos que o êxito é ser bem-sucedido naquilo que nós propomos a fazer. Ser um bom pai, um bom trabalhador, seja ele um ajudante de cozinha, um faxineiro ou um executivo de alto padrão de uma CEO de uma grande empresa. Pessoas que têm êxito são pessoas que têm, antes do sucesso financeiro, caráter, postura, sentido elevado para viver a vida debaixo da bênção do Criador. E aqui nós vamos trazer muitas pessoas que têm muito êxito. E hoje, você vindo comigo nessa estrada da web, vamos nos encontrar na Avenida Êxito. E lá no finalzinho, lembra disso? No finalzinho da Avenida Êxito, tem um coretozinho, uma pracinha chamada Núntios Casts. Lá nós vamos nos encontrar, vamos estar juntos, vamos confraternizar assuntos e momentos especiais. E hoje eu tenho um convidado especial com testemunhos maravilhosos que vão edificar a sua vida. Mas antes disso, eu não posso deixar de falar com você para entrar aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e dar aquele joinha lá no YouTube. E não esquece de o sininho, porque aí o YouTube vai entender que é relevante e você também vai estar linkado conosco. Tudo que a gente postar vai para você. Nós estaremos aqui na Praça Núntios Casts todas as terças-feiras às 18 horas e todas as sextas-feiras às 18 horas. E como eu vim dizendo, você é o nosso convidado para o bate-papo. Montamos essa mesa, montamos esse momento especial. Talvez nós estamos aqui tomando uma aguinha, você esteja aí tomando seu cafezinho. Talvez você esteja aí debaixo da coberta, comendo a pipoquinha e maratonando a gente. Não sei. Eu sei que você está conosco, isso é muito especial para mim. É muito importante ter você aqui. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é um evangelista chamado por Deus desde o ventre da sua mãe, profetizado antes mesmo de nascer. Ele só não é bonito como eu, porque isso é impossível, mas é um grande homem de Deus. Estamos conosco aqui hoje, pastor, evangelista, apóstolo, profeta, enviado, Ezequiel, o homem de Deus que vai falar conosco hoje. Amém, Ezequiel? Amém. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Muito obrigado por ter você aqui, uma alegria. Você que já me levou no seu podcast. Verdade. Fala com o pessoal aí, dá um bom dia, boa tarde, boa noite para quem tiver. Não se esquece, na pracinha, lá no final da Avenida Êxito, tem a pracinha chamada Núntios Cast. É lá que a gente senta para falar das coisas de Deus. Amém, meu apóstolo. Olha, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com o senhor. O senhor é uma bênção, homem de Deus, é uma referência para muitas pessoas, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui com você nesse bate-papo. E você que está aí, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver esse podcast. É um prazer estar aqui com você, apóstolo. Prazer é todo meu, eu fico muito feliz de recebê-lo. Eu adotei, esse é o 5º episódio. Uau! Eu adotei o perfil de todo mundo que me levou em podcast, eu vou trazer no meu podcast. A primeira semeadura, a primeira primícia tem que ser para honrar os filhos da casa. Amém. E aqueles que nos honraram também. Como você fez isso, eu não podia deixar de fazê-lo, além da amizade que nós estamos construindo, né? É verdade. Fazendo aí eventos e tantas coisas juntos. Sim, com certeza. Meu querido, eu queria começar com você falando da sua linda história do bebê na casa da ladeira, do lado do pé de mamão. Do lado, olha, você lembra até os detalhes, né, apóstolo? Então, para quem não me conhece, pode me apresentar aqui. Claro. Meu nome é Ezequiel Marques.Oliveira. Você já fala o Instagram todo. @EzequielMarques.Oliveira. Aí entra aí, acessa. Ele vai entrar num curso de marketing, ele vai mudar esse Ezequiel.Marques, vai diminuir um pouquinho. Vamos mudar um pouquinho. Tô aprendendo, né, apóstolo? Tá, você é novo ainda. Sou novinho. Depois de 70, tudo é novo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ezequiel Marques Oliveira. Eu nasci no Paraná, no estado do Paraná, numa cidade chamada Corbélia, Cidade das Flores. Uau! No Paraná, e cresci no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Ametista do Sul, a cidade das pedras preciosas. Monte!
E aí, que nem o senhor falou, desde o ventre da minha mãe, foi uma revelação de Deus, assim, do meu Aleluia. nascimento. Aquela época, há alguns anos atrás, né? Poucos. A minha mãe estava numa Kombi, naquela época estava indo para um culto, e Deus usou uma irmã para falar com ela, falou que ela ia engravidar, ia dar luz a um lindo varão, um homem de Deus. Acho que Deus não mente. Deus não mente. E esse lindo varão ia se chamar Ezequiel, e era para prova que era de Deus. Ela, depois de um tempo, ela disse que ela chegava na nossa casa, onde a minha mãe morava, e a casa era numa ladeira, enfim, que você falou. E a minha mãe ia estar grávida na frente, um pé de mamão do lado direito, enfim. E tudo isso aconteceu. E aí, passou um tempo e eu nasci. Assim, aí a gente continua as histórias. Depois foi para o Rio Grande do Sul, eu fui um jovem, desde pequeno. Nós começamos na cidade Ametista do Sul. A nossa família, do meu pai tinha, minha mãe estava grávida, ia para o 7º filho já, meus pais teve 7 filhos. Não são fracos não, hein? Não foi igual. Não tinha televisão, não? Não tinha. Meu pai era aquele assembleiano sem televisão. Eita, maravilha. Joelho roxo, como a gente chama, calejado. Calejado. E aí nós começamos a Assembleia de Deus Missão, embaixo de uma árvore, lá na cidade Ametista do Sul, com 2 famílias. Uau. E hoje, para a glória de Deus, tem uma linda igreja lá em Ametista do Sul. Glória a Deus. Um abraço para todo mundo que está vendo de lá. Nada que está grande não começou grande. Tem que começar pequeno. Com certeza. Tem igreja que nasce, os caras alugam a igreja num dia, no outro dia tem 3, 4 mil pessoas, estrutura milionária. Eu olho e falo, tem alguma coisa errada. Não tá batendo aí, né? Nada que nasce grande termina grande. Mas essa é outra história. Que a árvore ela tem que ter raiz, né, apóstolo? Eu costumo dizer que a Bíblia deixa claro isso. A natureza não dá saltos. Sim. Nasce, planta, rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então tem que ter o crescimento. Sim, esse versículo tem 2 regras. A regra do plantar, colher e cultivar, que é o trabalho. Uhum. E a segunda regra, crescimento com Deus. Porque Deus que dá o crescimento. Se não tiver essas 2 regras, irmão, alguma coisa está fora do lugar. Mas vamos voltar para você. Você consegue lembrar mais coisas do Paraná quando era criança ou do Rio Grande do Sul? Não, acho do Rio Grande do Sul. É que o Paraná eu lembro de uma lembrança. Você foi para lá muito cedo? Eu fui muito cedo para o Rio Grande do Sul, né? Eu tinha o quê? 1 ano. Entendi. Aí não tem como lembrar de nada, não. Mas eu lembro de uma coisa, sabe? Eu lembro que tinha o pastor Érico lá, que ele me dava mamão. Mamão e abacate. Ele cortava abacate no meio e dava. E você vê como é que pode. E uma vez eu falei, mãe, eu lembro na minha mente de um senhor me dando abacate para me comer. Com açúcar. Existiu? Ela falou assim, você lembra? Eu falei, lembro. Eu lembro. Falou assim, o pastor Érico que dava abacate para você quando você era pequeno. Que coisa de louco, né? E eu lembrava disso. Isso é menos de 1 ano. Eu tinha uns 8, 9 meses, eu acho. Que bênção. Mas eu acho que é a única lembrança que eu tenho, assim. Aí lá no Rio Grande do Sul, você estudou, seguiu sua vida normal. Aí aos 7 anos você foi limpar tijolos na casa daquele amigo. Isso. Eu cresci na cidade Ametista do Sul e eu era um menino, apóstolo, como todo menino que mora no interior, eu não gostava de ficar em casa. Eu ia para aula de manhã, à tarde eu trazia minha mochila e rua. Ia conversar, conhecer gente, assim. Mas a cidade era muito pequena, você não via. Não tem assalto, não tem nada. Não tem nada, assim, na cidade, né? E aí, eu sempre fui muito trabalhador, eu queria minhas coisas, assim, eu queria comprar. Com 7, 8 anos, eu limpei tijolos lá para aquele rapaz que eu te falei, que esse rapaz, chamado Jair Mocelin, espero que um dia ele estava vendo esse vídeo. Ele é o responsável por eu estar em São Paulo hoje. Uau! Isso há mais ou menos, aposto, há uns 35 anos atrás. Você já entendeu que ele passou dos 70. Enfim. E aí eu comecei a trabalhar, depois eu limpei, esse rapaz estava construindo uma casa, eu limpava o tijolo, assim, para ele e tal. Ele um rapaz muito gente boa, até hoje, né? Faz muitos anos que eu não falo com ele. E ele ensinava a gente, sabe aqueles garotados, tudo gostava de estar com ele. Sim, sim. E aí eu trabalhei um tempo com ele, aí depois acho que eu comecei a vender sorvete, picolé, essas coisas. Coisa que todo menino faz no interior. Todo menino bom, sim, que não se envolve com coisa errada, faz no interior, né?
vai trabalhar vendendo picolé, vai trabalhar na venda do tio fulano de tal. Isso. É o que a gente fazia para poder ganhar um trocado. Isso E aí mesmo. você fez 12 anos, Aí, quando foi para 12, para 13 você anos, teve um encontro com alguém. sim, eu primeiro na igreja, né? Sim. Tipo, quando eu tava na igreja, Encontro com Deus. tipo assim, eu já ia na igreja e tal, sabe? Assembleiano. Eu gostava de cantar o hino Nós Abrimos Esse Culto, sabe? Da Assembleia. Ah, não quero nem ouvir esse cantar. É. Eu até pedi uma palhinha, mas eu acho que se eu fizer isso, o pessoal vai desligar o telefone. É aquela época, muitos anos assim, que hoje eu Toda congrego criança até- canta linda, né? Não tem jeito, né? A gente, Mas você sabe que eu fui do Belém também, na missão, sim, na Bahia, e parece mágica, né? A gente chegava na igreja, era 1 hora de joelhos, no Sim. mínimo, uhum, um diácono com um pauzinho na mão, passando, dando uns coquinhos nas pernas da gente para não ficar conversando nem dormir. sim. E quando tocava o sininho, Aí todo nós mundo... abrimos este culto Isso. em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Isso é maravilhoso, Nossa, né? eu amo. Desejamos a tua face. São coisas que são culturais de uma denominação, mas que se tornou a marca de uma geração, né? Sim. Eu fui muito abençoado na Assembleia, sabe? Eu assim. também. Aonde a minha base, eu acho não, eu tenho certeza, a minha base teológica, que eu fiz teologia na Assembleia, veio da Assembleia, Sim. sabe? A grande parte do movimento pentecostal, né? Pentecostal é só Assembleia de Deus, né? Não tem o que discutir isso. Não tem, eu estava lembrando esses dias, hoje, as pessoas hoje, essa nova geração, elas não têm origem, não têm dimensão do que foi isso. Se não fosse essas igrejas que muitos, até, não digo todos, mas muitos não gostam, porque falam, acho que é muito tradicional, mas se não fosse essas igrejas... Nós não estaríamos aqui. Não estariam aqui. Exatamente. Certeza disso. E aí você, aos 12 anos, teve uma experiência com Deus, que você contou para mim. Tive. Aos 12 anos, eu estava na nossa igreja, né, na Assembleia, e era aquele jovem pequenininho, sofrido ali, né? Eu tinha comprado minha primeira bicicleta, todo feliz. Aí eu fui para a igreja, eu tinha uma Monareta, não sei se você falar, aquelas... Eu lembro da Monarca e da Calóia. Monareta eu não Monareta é antes da ainda. Essa eu não lembro. Eu estava muito novo ainda. Acho que eu estava nascendo. Então, eu tive essa. E aí eu estava todo feliz, eu fui para a igreja. E eu estava na igreja lá e na hora da oração, como assembleia, quem é assembleano sabe, o pessoal convida todo mundo para ir para frente. E um senhor, tinha um pastor, devia ter uns 80 anos, mais ou menos. Ele estava orando todo mundo e voltou e orou por mim. Ele falou assim, ó, Deus me mostrou você. Você é isso. Você não gosta dessas coisas assim, errado. E eu vou te levar para as nações. Uau. Eu coloco um cajado na tua mão. Eu vou te levar onde você nem menos imagina. E falava assim, tá vendo aqueles aviões que você vê passar no céu? Você vai estar dentro deles. Uau. E falou assim, eu chorava muito bem. Sensacional, né? E aí eu recebi aquilo, eu sempre fui muito sonhador, apóstolo. Eu ficava olhando para as estrelas, assim, passando naqueles aviões, e eu sabia que Deus tinha falado comigo. Sim. Eu sonhava, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou passar lá. E aí os pessoal ficavam olhando e rindo. Nossa, que piá bobo, menino bobo chorando. Piá. Piá, no sul fala piá, né? Piá. Esse rapaz, que bobo, chorando, ali sonhando. E essa profecia naquele dia marcou sua vida, porque dali para frente seu sonho passou a ter assinatura. Foi como se Deus estivesse dizendo, eu tô nesse negócio aí, rapaz. Tô nesse negócio. E aí, o apóstolo, eu recebi aquela profecia, fiquei trabalhando lá, e eu tinha uns 13 anos, esse Jair, aí que eu Você comentei, limpou o tijolo. que eu limpei o tijolo, ele tava, que nem eu te falei, eu era de uma família muito pobre, muito humilde, e eu tinha uma eu acho que quem tem o dom, apóstolo, de falar com pessoas, quem tem o dom da comunicação, ele não se aperta muito. Ele sempre dá um jeito, Deus abre as portas, né? Sim. E aí eu pegava terreno para capinar e colocava meus pais para fazer. Meus Olha irmãos, ia pegar outro. Já tava virando agente, já. A gente empreendedor por natureza. Por natureza. E aí eu fui num lugar, disse que não cheguei em casa, um dia não tinha nada, assim, cheguei da escola, e aí peguei um terreno para capinar, coloquei meus pais lá e meus irmãos capinar, e fui para outro lugar, para uma casa, que era de um cara muito rico que estava chegando na cidade. E esse Jair, que tinha me dado trabalho quando eu tinha 7 anos de idade, me viu lá.
Uau. E disse, não, vem trabalhar comigo. Aí o pessoal da nona casa, não, mas esse menino é muito pequeno. Falou, não, eu conheço ele, eu quero que ele trabalhe comigo aqui. E assim foi. Aí eu comecei a trabalhar lá, fiquei um tempo com ele e tal. E eu sempre gostava de caprichar, eu pintava as coisas com pincel, assim, bem pintadinho, sabe? Com a mão, assim, eles ficavam olhando, mas como é que esse menino faz tão assim? Então, bem assim, né? E aí eu trabalhei um tempo com eles, uns 2 anos, eu acho, 1 ano ali, e esse rapaz me levou para São Paulo, para perto de Porto Alegre. Disse assim, olha, Aí eu você saiu do interior para quase para a capital. quase para a capital. Fui lá num bairro chamado Pesqueiro, se não me engano, lá perto de Porto Alegre, na cidade chamada Montenegro, que dá uns 70 quilômetros de Porto Alegre. Aí trabalhei muito tempo lá com eles, dos 14 aos 19, por aí. E aí ele teve uma fatalidade. Eu era. Ele comprava sítios e tinha que decorar, e eu ia lá, um menino muito novo, ficava sozinho, eu fazia, ó, faz isso, faz aquilo, eu ajudava os outros meninos a fazer. E aí ele deu uma fatalidade, ele morreu, faleceu esse senhor, e eu voltei para minha cidade. E eu voltei para minha cidade. Quando eu cheguei na minha cidade, esse senhor era irmão do prefeito da cidade. Olha só. E aí o prefeito da cidade pegou e foi lá e falei com eles, olha, aconteceu isso, eu estou sem trabalho, e você pode me dar uma mão? Ele falou, não, eu te ajudo. Foi lá e estava abrindo uma grande empresa na cidade, que é daqui de São Paulo, que chama, eu posso falar porque eles são meus amigos, chama LP Minerais do Brasil. E aí o seu Leopoldo, um abraço para ele, gente boa demais, eu aprendi muito com esse homem. Esse homem tem uma cabeça, assim, extraordinária. E ele pegou e gostou do meu serviço, ficou lá um tempo, fiquei 6 meses. Você quer ir para São Paulo? Eu falei, quero. Ele falou, mas nem pensou? Eu falei, não, eu quero. E aí? O sonho de crescer na vida, de É, despontar, sim. abriu a porta da oportunidade, né? Cavalo selado não passa 2 vezes no mesmo lugar, não. Não, e a gente tem que aproveitar. Isso fala muito, sabe o que, Ezequiel? De Deus falar com as pessoas e elas não ficar esperando sentado. Sim. Porque às vezes você tem ideia de que Deus falou, vai acontecer de qualquer jeito. Não, não é assim, não. Você tem que ir atrás, você tem que correr, você tem que batalhar, você tem que fazer a sua parte, né? A parábola dos talentos fala muito sobre isso, né? Eu preguei domingo sobre isso. Uhum. Ele diz que deu conforme a capacidade de cada um. Se você não se preparar para ter capacidade para receber, não pode entregar. Com certeza. E aí você chegou em São Paulo. E aí eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar nessa E empresa. tudo isso na Assembleia de Deus. Tudo assembleianos, sempre assembleianos. Roxinho. Roxinho. Né? Eu cheguei em São Paulo. Você era o homem da Bíblia, como é que fala? Capa preta? Da capa preta, botava o brilho embaixo do braço. E o que acontece? Só para acabar o raciocínio que eu estava falando, hoje em dia, essa nova geração, eles não entendem que toda atitude que a gente tem hoje reflete no dia de amanhã. É verdade. Toda atitude que você tem hoje, amanhã vai refletir no seu futuro. Sim. Por exemplo, se você não for cordial com alguém, lá na frente você vai fechar um negócio, a pessoa vai ver na hora. Vai dizer, não, esse cara que eu conheço, eu vi lá, não me maltratou em tal lugar. E essa nova geração não tem isso. Eles não. Muitas vezes eles ficam olhando, a pessoa precisa de ajuda, não ajudam. Eles acham que tem que receber alguma coisa, eles não sabem plantar semente. Não tem uma. Não digo todos, Eles mas acham que a muitos sociedade tem a obrigação de dar a colheita. têm a obrigação da colheita. E tudo é uma semente. Sabe? Tudo é uma semente que você Sim. for fazer. Se eu não for respeitoso com o senhor, se eu não fosse uma pessoa que tivesse caráter, talvez eu nem estaria aqui hoje na sua frente. Sim. Então, as pessoas não entendem na mente hoje, essa nova geração, eu não digo todos, mas que tem que todas as atitudes que a pessoa tem vai refletir alguns anos lá na frente da vida dela. Fica aí uma boa reflexão já, né? Com certeza, presta atenção. E voltando, e aí eu cheguei nessa empresa aí na Barra Funda e comecei a trabalhar lá nessa empresa como ajudando a limpar a prateleira, enfim. Aí comecei depois como vendedor de grupo e aí fui estudar línguas, ver como é que fazia para crescer e saí, fiquei lá nessa empresa até 2006, se eu não me engano, até 2006. 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu me lembro, por que eu coloquei, por que eu tenho essa alegoria, né, do Núntios Cast ser aquele lugarzinho de encontro na Praça do Coreto, na Avenida Êxito? Porque eu lembro, quando eu era garoto, aqueles velhos sentados, aqueles senhores, eu gostava de ficar perto ouvindo meu avô, eu também. eles conversando,
porque a gente não precisa ter um roteiro, a gente pode ser a gente mesmo, podcast também é isso. Sim, É de falar aquilo que traz lembrança boa, porque a Uhum. pessoa que está assistindo, ela vai sentir verdade naquilo, né? Quantos estão aqui hoje que vieram do interior, que sonharam ter uma casa grande, que tentaram sonhar com São Paulo, toda a nossa faixa etária, e estão procurando pessoas também que têm a mesma identidade, que têm a mesma seriedade para poder estar junto, para poder caminhar. Nada melhor do que ouvir essas histórias que você está contando e isso que você está trazendo para a gente, que te construiu, né? Que te formou, né? E nada foi de graça, né? Foi pintando tijolo aos 7 anos, Uhum. foi ajudando aos 12, foi trabalhando ali com sacrifício, pintando sítio, arrumando sítio, sem ninguém vendo, meio que Davi, né? Fazendo aquilo que ninguém vê, arrumando Sim. aquilo que ninguém está vendo. E depois começou de baixo de novo, limpando prateleira, arrumando as coisas, estudando. Isso é prova de que quando você semeia, você colhe. Com certeza. Hoje você está aí, milionário, cheio do dinheiro, Graças a Deus. feliz da vida, então, Amém. com a mulher bem casada, filho lindo. Amém, Então, graças a tudo isso é Deus. resultado de quem fez alguma coisa. Isso é êxito, isso é êxito. Sim, Deus é maravilhoso. E o que eu penso? Que os planos de Deus para sua vida, eles acontecem se você fazer a sua parte. Sim, Se você ficar, que nós estávamos comentando, se a pessoa achar que Deus falou, que o senhor acabou de falar, que Deus falou vai acontecer, se você ficar de braço cruzado, não vai acontecer nada. não. Se não fazer a sua parte, não Eu tem costumo jeito. dizer que Deus não abençoa vagabundo. Deus só dá trabalho para quem trabalha. Só trabalha para quem trabalha. Certeza. Deus não tem conversa com isso. Deus aceita muita coisa no ser humano, mas o vagabundo não tem jeito. Ele não pode contra a lei que ele mesmo estabeleceu. E nesse processo, quando foi que você sentiu, quando você recebeu o chamado para isso que você faz hoje, para a gente chegar até o É. tempo de hoje, né? Como foi esse chamado missionário, essa transição entre o empresário que você tinha se tornado e Uhum. agora ir para missões, como foi tudo isso? Para você, só, vou resumir aqui, Pode ir apóstolo. o caminho que você quiser, não precisa resumir nada, fica tranquilo. Quando foi em 2003, por aí, eu sou do Rio Grande do Sul, como eu te falei, e lá não tem muito costume, hoje não tanto, né? Hoje tem muitas pessoas que vai no monte orar. Sim, Mas naquela época não tinha esse costume de orar no monte. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui no monte aqui em Taipas. Não sei se você, o sei, pessoal conheço, conhece. Zona Norte. Aqui na Zona Norte de São Paulo. Entre a Zona Norte e a Zona Oeste, Taipas fica bem pertinho aí nessa divisa. Isso. E aí eu fui orar no monte com o pessoal. Não, o pessoal falou, não, tem que ir no monte, tem que ir no monte orar e tal. Eu falei, vamos. Aí a gente fomos no monte orar. Tudo para mim era novo aqui em São Paulo. Eu via as coisas assim, diferentes, até as igrejas mais... eu via as irmãs de calça na Assembleia, eu ficava doido. Falei, como é que pode ser um assembleiano? Eu não entendia, não tinha esse... Sim, Vim do interior, né? Assim, não tinha esse conhecimento, essa sabedoria de hoje. E aí eu fui lá, estava no monte, e de repente veio um vaso de Deus lá, rodando, chegou na minha frente e falou tudo que aquele irmão lá do Rio Grande do Sul tinha falado, quando eu tinha 12 anos de idade, e falou mais um pouco ainda, que Deus ia me honrar, que ia me levar pelas nações, que ele sabia, conhecia o meu íntimo, e eu recebi aquilo lá, e esse irmão, essa pessoa sumiu, nunca vi, eu queria um dia encontrar, para falar para ele que tudo que ela falou aconteceu. é bom, né, o profeta ser honrado por Deus dessa forma. Sim. E aí, passou esse tempo, eu conheci uma igreja aqui em Taipas, aqui Antes disso, eu ia na Assembleia de Deus Bom Retiro, pastor Jabes Alencar, um abraço, pastor Jabes, meu amigo, gente boa demais, nós já rimos junto, já se encontramos fora também, aqui, fora do Brasil. E aí eu ia lá, o pastor Jabes me ajudava, me dava carona às vezes, o Gabrielzinho, a gente comentou ali, temos amigos em comuns. Sim, E então Deus, porque quando o que eu entendo, apóstolo? Quando Deus tem algo na sua vida e você faz a sua parte, Deus ele vai abrindo os caminhos para você. Deus por exemplo, as conexões que o senhor tem hoje, que eu tenho, foi resultado do seu comportamento no passado. sim. Se o senhor não tivesse, é o que a gente conta, tudo é uma semente. E aí Deus eu tive muitas conexões com muitas pessoas que eu nem imaginava hoje que eu conhecia assim essas pessoas. E aí eu fui eu fui no monte e tal, e Deus falou comigo. Eu voltei conhecer a Assembleia de Deus Bom Retiro, já ia lá um tempo, eles me abriram as portas para mim, me ajudaram. E aí eu conheci minha esposa uma vez.
Sabe como é que eu conheci minha esposa? Conta essa história aí. Olha Já só. aproveita e manda um beijo pra Não, ela. Que senão ela beijo, fica amor, brava. te amo. Minha esposa, Jane, linda, ela é uma guerreira também, mulher de Deus. E eu conheci ela por Só de te telefone. aguentar, irmão, já tá salva. Só de aguentar já vai pro céu. A Jane, olha só, a Jane é uma mulher muito usada por Deus, assim. E ela orava muito por telefone Uau. para as pessoas. E aí, eu tava numa fase complicada na minha vida, e aí eu morava perto do Walmart, na Barra Funda, e eu tava passando lá, tinha um chaveiro lá embaixo, um grande amigo meu, Paulo e a Marli, que são gente boa demais. E eles falaram assim, ô Ezequiel, liga para essa mulher, ela ora por telefone, ela orou por mim, uma benção. Me deu o telefone, eu liguei. Disse, olha, tudo bem, eu queria orar, queria uma oração e tal. E aí ela falou assim, tá bom, irmão, eu oro. E ela orou, e Deus usou tremendamente ela para falar comigo. E aí, amém, né? Eu fiquei em paz. Deus falou que estava trabalhando na área de venda, eu trabalhava com venda nessa época, enfim. E aí, eu não conhecia ela, passou um tempo, esse casal me chamou de novo para vir num culto no Quintal da Benção. Olha só. Quintal da Benção. Quintal da Benção. Meu Deus. E eu fui abençoado nesse quintal. Sim. E eu não conhecia. Quando eu vi minha esposa pela primeira vez, eu falei assim, não, mas nada a ver. Pensei assim comigo, né? Já passou um tempinho, eu fui na igreja. Aí eu olhei, ela subiu a escada e falei, nossa, mas ela é linda, né? Eu pensei comigo assim. Ela passou na minha frente, eu disse para o Senhor, para ela. Ela conta essa história ainda. Eu peguei na mão dela, assim, quando ela deu a mão, peguei na mão dela aqui. Eu olhei para a cara dela assim e falei assim: Paz, Senhor, irmã? E ela falou: Paz, Senhor. Ela meio que puxou a mão assim em mim, né? Eu falei assim: posso falar com você depois do culto? E ela ficou vermelha assim, né? Como quem diz, como assim? Né? Como assim falar comigo? Enfim. Naquela época não era tão comum quanto hoje. Não, né? Ela ficou assim, como assim falar comigo? Enfim, e aí depois a gente conversou, passou um tempo, até demorou um tempo, a gente foi conversando, depois começou a namorar, do dia dos namorados. Tudo combinadinho. Tudo combinadinho. Sabe aonde a gente começou a namorar? Paulo Lutero de Mello. Brasil para Cristo, Brasil Pompeia. para Cristo, Pompeia. No estacionamento do Brasil para Cristo, eu pedi ela em namoro. Você acredita? E ela disse sim. E ela disse sim. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que louco. E a gente tá aqui até hoje, já faz 20 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. 20 anos juntos. E aí tem muita... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Glória a Deus. Muita história para isso. E aí eu conheci essa igreja, aí onde ela congregava, fiquei um tempo lá. Aí depois eu voltei. Aí a gente conheceu a minha cunhada, ia na Fé em Ação. Summit Fé em Ação, a igreja que eu faço parte hoje. E aí a gente foi. É aí a apóstola Cristina Vélez e Ricardo Vélez. Isso. Na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, número... 2051. Engenheiro Caetano Álvares, 2051. Igreja Apostólica Summit. Fé em Ação. Isso mesmo. Conheci faz pouco tempo. Mas eu nem falar muito, né? Uns 20 anos. Vamos. Você está lá o quê? 13 anos? 13 anos eu tô lá. Que benção, que benção. E hoje você está... Antes de chegar no hoje, você ainda teve os desafios. Sim. Argentina. Aí, para mim, chega na igreja... Como foi a primeira vez que você pregou em espanhol? Então, eu cheguei na igreja, para entender, aí eu amava missão, e eu vi que o pessoal tinha missão e tal, de um Trua, que trabalha muito com missão lá. Eu disse, aqui eu quero servir a Deus aqui. É aqui que eu quero. Eu amei aquilo lá e vi assim o pessoal. E aí o pastor Anderson me chamou, que é o líder lá, e disse, olha, eu preciso de um líder internacional. Você topa? Eu falei, topo. Da hora. Falou, você topa? Eu falei, topo. Não tinha saído nem da fazenda direito. Ele falou, topa. Você vai mesmo? Eu falei, vou. Aí, a minha primeira viagem para fora de missão, assim, eu fui para Argentina. A gente foi para Argentina, uma cidade chamada Paraná Entre Rios. Uma cidade chamada Paraná, no departamento de Entre Rios. E assim, primeira vez, eu fui para lá e o pastor falou para nós assim, olha, é o seguinte, amanhã de manhã você prega. Você prega? Eu falei, prego. Eu falei, então você prega amanhã de manhã. 9h30 começa o culto. Eu na hora, assim, eu fiquei assim, nossa, vou pregar o quê, né? Vou pregar o que eu fiz, né? Em que língua, né? E eu falei, meu Deus, eu fiquei vermelho assim. Parecia a punição. Falei, o que eu vou fazer? Que eu tô aqui, né? Fiquei meio deslocado. Então, fui orar, fui dormir. Quando eu fui... Nem dormiu? Não, nem dormi, me acordava. 4h da manhã, apóstolo. Eu não lembro se eu tava acordado, o que foi. Eu
Eu tava meio acordado, meio dormindo, quando foi 4 horas da manhã eu despertei e eu tava suando, assim, um calor, assim. E eu abri o olho e vi como fosse uma névoa branca em cima da minha cama. Você falou, bom, Deus está comigo, agora já Um era. calor muito grande. Eu falei, Deus tá comigo. Já era, bem isso mesmo. É bem teu estilo mesmo. Deus tá comigo, já era. E aí eu falei amém. E aí os missionários falam comigo, mas Ezequiel, você tá bem? Tudo bem, tudo bem. Você vai pregar? Eu falei, vou. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu tinha estudado a palavra. Aí eu fui lá em 2 Reis. Mas aí você tinha que pregar em espanhol. Tinha que pegar em espanhol ainda. Isso que tem que contar essa história. Antes disso, apóstolo, lá quando eu era pequeno, eu escutava rádio em castelhano e espanhol. Eu dormia com o rádio do meu pai, a pilha, aqui no meu ouvido. Rádio a pilha ainda. Rádio a pilha ainda. Eu dormia com o rádio aqui e às vezes a pilha acabava. E de madrugada, quando eu acordava, o rádio estava chateando. Porque eu já tinha cara. E o meu pai brigava comigo por causa que eu tinha acabado com a pilha dele. Olha só. É porque era diversão na roça, né? Não tinha, né, o que fazer, era aquilo, né? E aí eu escutava espanhol. Uma vez um pastor, você vai entender daqui a pouco onde eu vou chegar. Aí um pastor veio na fenhação e ele foi para minha casa e falou para me traduzir. Eu falei, não, mas eu não vou traduzir. Como eu vou traduzir? Eles, não, você fala espanhol. Eu falei, não fala. Eu falei, fala. Eu falei, tá bom, então. Aí eu fui traduzir para ele e quando ele falava as coisas, Você entendia eu tudo. entendia tudo. E eu nunca tinha escutado, mas eu sabia o que era. Aí ele falou assim, mas como você falou que não sabe falar espanhol, se você tá entendendo tudo que eu tô falando? Uau. Eu falei, aí na hora o Espírito Santo falou comigo assim, eu te ensinei. Lá naqueles dias que você ficava na belinha lá. Aí eu fui assim, muita experiência, né? Não, usted habla muy bien español. Gracias, mi apóstolo, gracias. Sí, sí, está hablando como perfecto hispano. Oh, muchas gracias. Sabe que a mí me gusta mucho hablar español. Sí, yo también. Si yo pudiera, no hablaba portugués porque es una lengua romántica, es muy hermoso hablarlo. Oírlo entonces es maravilloso. Sí, con certeza. Yo me gusta la alabanza, todo. ¿Sí le gusta mucho? Sí. ¿Sabe que yo tengo en mi Facebook un porcentaje de como 30% de los espectadores? Sí. Todos son hispanos. Wow, qué bueno. Sí, que sabe que Facebook le da una margen de que le oye a hombres de 45, de 25, mujeres. Sí, claro que sí. El idioma y tiene mucho ahí. Porque tengo pastores nuestros debajo de la paternidad que están en Venezuela, wow, qué están bueno. en Honduras. Tengo hijos también en Ecuador. Tengo algunos hijos también que están, hermanos ainda no hijos, que están en la triple frontera ahí también. Entonces, con eso. Além de los demás hermanos de Estados Unidos. Ahí tengo muchos. Bendiciones de Brasil para los hermanos que están mirando los otros acá. Sí, que continúa mirando ahí porque siempre va a haber una palabra de Dios, un testigo fiel para impartir tu coração. Amém. Vamos voltar para o português agora. Que bom, hein? Se deixar, eu falo espanhol o dia inteiro. Eu gosto muito, assim. Eu também gosto da língua. E aí, pastor, apóstolo, perdão. Não, eu traduzi esse pastor. E aí aconteceu isso e eu fui para a Argentina. Aí o pastor falou que eu ia pregar e era a minha primeira ministração fora do Brasil e ainda em espanhol. Uau. Eu falei, meu Deus, um caipira que veio do Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha, assim. No Rio Grande do Sul, não. Você veio lá... De Corbélia, Corbélia. Na verdade, de Corbélia. É o nome da cidade. E aí eu tô aqui, mas amém, né? Aí eu tava lá e o pastor pegou e disse, não, você vai prego. Na hora da ministração... Você lembra qual foi? Foi o 2 Reis 10, se eu não me engano. Fala do azeite da viúva. Uau. E eu trouxe essa palavra e Deus me deu uma revelação na hora ali foi tremendo, assim. Até o líder falou para mim assim, nossa, eu nunca tinha estudado uma palavra assim. Eu falei, eu também não. aí eu falei assim, nossa, mas que palavra. Como o Espírito Santo é surpreendente. Sim, né? Foi tremendo, né? Aí ele me chamou na hora de ministrar, eu subi para ministrar e eu ministrei, comecei ministrando, eu abri a palavra ali e comecei a falar com eles e o Espírito Santo começou a revelar coisas das pessoas. Diz, Deus mostra uma pessoa assim e eu trazia em cima da palavra. Tem tanta coisa que eu falei que eu não lembro, assim, foi a palavra revelada naquela hora. Uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Pessoal, comigo e o pastor depois veio falar comigo e falou, nossa, que palavra tremenda, nunca vi uma palavra assim. Uau.
E aí eu ministrei esse dia, e aí eu pedi para descer para orar, eu orava para as pessoas, a primeira vez que eu tive isso na minha vida, assim, depois dessa forma nunca mais aconteceu. Eu orava para pessoas, apóstolo, eu levantava a mão assim de longe, as pessoas caíam. Eu falei, meu Deus, aí eu ficava lembrando, lembra de ontem à noite? Da presença, né? Da presença, sou eu. Não é você não é Tem que nada. pedir de ela de volta. Você É, Tem que pedir ela de volta, irmão. sim. E eu acho que esse momento foi algo que Deus falou assim, eu quero falar com você dessa forma, vai que eu tô contigo. E aí a gente orou e foi uma missão assim tremenda que aconteceu aqui lá. Depois dessa, você fez outras aonde? Aí eu fiz eu fiz pro Peru, a gente foi fazer no norte do Peru eu fui nas aldeias, umas aldeias assim. A gente dormiu em colchão de palha, nas montanhas, 3.000, quase 4.000 metros de altitude. Só para chegar, o cara. Mas sabe uma coisa? Que o pessoal que foi comigo, os missionários, a gente estava num grupo de 8 missionários. E eu sempre oro, Senhor, que eu quero ter experiências contigo, mas que não aconteça nada, que eu tenha liberdade de fazer a tua obra. E muita gente estava com nós, fazia assim, ficava. E eu ria deles, falando, você não tem que ficar correndo assim, não sentir nada. Quando a gente está no propósito, Deus garante. Sim. Tem jeito. Se eu tenho certeza disso. E aí a gente fez a obra e foi lindo. Essa foi a minha primeira, a segunda. De todas essas viagens que você fez, conta um episódio que foi assim, além desse primeiro, algo que foi extremamente marcante para você. Marcante? Vou contar um recente agora. Já teve vários, assim, mas um recente que teve, a gente foi para o Canadá o ano passado, e aí a gente estava os canadenses são muito certinho, né? Assim, vai ser às 10 horas tá lá. Aí eu sempre peço, Senhor, me dá uma experiência contigo diferente. Toda viagem eu peço. E aí era o penúltimo dia da missão. Eu falei, Senhor, eu estava falando com Deus assim, e eu estava com 2 missionárias canadenses, e a gente saiu no shopping. A gente foi para um shopping e saiu caminhar. De longe, elas estavam comigo e viram um rapaz que estava com muleta, e estava com uma perna, estava numa perna, a perna direita estava com uma tala, alguma coisa assim, e na esquerda, se não me engano, estava com um robofoot, sabe aquela bota? Sei. E a mulher dele estava com as mãos fachadas. E aí a gente chegou e chamou. Claro, acidente, né? Aí a gente chegou e eles falaram que tinham tido um acidente com uma caminhoneta, enfim. Aí a gente chegou e conversei com eles, a gente pode orar por vocês? Ele falou assim, pode. Amém. Aí a gente orou pela mulher dele, ele disse, pode tirar. Ela tirou tirou o negócio, a tipóia, e falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Começou a chorar a mulher. Assim, fazia assim. Nossa, isso é Jesus. Aí eu disse, posso orar por você? Aí as missionárias começaram a orar, eu me ajoelhei no meio do shopping, assim, e orei por ele. Ele pegou e caminhou. Aí ele tirou o robofoot e caminhou assim. E foi embora com a muleta nas costas. Isso, glória a Deus. Você sabe que muita gente hoje pensa que missão é outra coisa, né? Sim. E missão é nada mais que cumprir realmente a vontade de Deus. E não é todo mundo que é chamado para fazer esse tipo de trabalho. Dá para essa pessoa que está te assistindo aqui uma palavra para esse jovem que está na igreja hoje, que está lá no interior, que talvez ouvir essa mensagem e está se sentindo afligido pelas lutas do dia a dia. Deixa uma palavra para ele, como um novo missionário, o que você diria para ele, com a experiência que você tem, que ele deve fazer o chamado, ele deve desistir, não deve desistir? Fala com ele, diz uma palavra para essa pessoa que está com a gente aqui. Você que está me assistindo hoje, eu quero deixar uma palavra para você, é o seguinte. Primeira coisa, não desista dos seus sonhos. Segunda, faça a sua parte. Porque não espere você ter condições para fazer. Se você for... assim, Deus... Imagina que tem um rio. Você põe o pé, Deus faz a ponte embaixo aparecer. Então, na minha vida foi assim. Quando você diz sim para o ID de Deus, você que é jovem, que tem um sonho de ser missionário, que quer pregar em outros países, quer viajar, se você falar o sim para Deus, eu tenho certeza... Já deu certo. Que já deu certo, Deus vai prover tudo. Se Deus não proveu, é porque não chegou a hora. Mas você tem que estar com o coração aberto. Essa é a palavra que eu tenho. Não desista, que o melhor está por vir, mas faça a sua parte. Mas teve um dia que você teve vontade de desistir, não teve? Teve. Vários dias.
Tem aquele dia que você olha que a mulher não concorda, o filho não concorda, Sim, ninguém entende, você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou parar com isso, vou arrumar um emprego. teve. Quando aconteceu um desses dias, como Deus interviu? O que ele disse? Como ele fez? O que acontece? Eu tenho que falar da minha trajetória no empreendedorismo, para as pessoas entenderem, né? Eu montei empresa depois, eu fui muito abençoado, Deus prosperou muito na minha vida, eu tive negócios. Depois da crise, eu fechei muitos negócios, fiquei só com um, eu fui trabalhar no alto padrão na corretagem. E aí eu fiquei forçando algo, apóstolo, assim, e Deus me chamando, não, eu não quero você aqui, eu quero você na missão, eu quero você fazer na minha obra. E minha esposa não entendia muito isso. Ela não tinha A mesma visão. a mesma visão, né? E aí a minha bispa lá da igreja, eu conversava com ela e algumas coisas assim, não chegava contato tudo para ela, porque é uma coisa mais de família, mas eu orava, que eu cria que Deus ia falar. E aí até que um dia eu estava passando por me deu vontade de largar tudo embora, sumir. Eu pensei assim, olha, é o seguinte, eu vou deixar isso aqui, deixar até meu telefone. Eu pensei, vou deixar meu telefone aqui, porque as pessoas não me entendem. Muitas as pessoas, quando a pessoa tem um chamado, a família não entende isso, e é a hora que você precisa de um suporte. E eu, por sair de casa muito novo, muito cedo, eu não tinha mãe, pai, aqui, irmãos. Eu tenho um irmão que mora aqui, não tinha ninguém. Eu tinha minha esposa. E minha esposa, por ela não nasceu em berço evangélico, não entendia muito isso. E aí, quando eu fiz isso, assim, eu disse, olha, não vou mais fazer isso, vou largar tudo, deixar até meu celular, pegar uma mochila e sair fora. Eu pensei em ir embora para os Estados Unidos, para a França, e voltar para minha terra. E aí, no outro dia, eu cheguei, minha esposa falou para mim, olha, Deus falou comigo. Uau. Eu te abençoo, você vai fazer missão, que esse é o teu chamado. Ela chorou, disse, eu entendo isso e eu não quero atrapalhar a sua vida, não. E glória a Deus por isso, Deus. E a mala quase pronta, ela nem sabia. Ela nem sabia. Eu deixei a mala na sacada, e depois eu desfiz. Ela não sabia disso, não. Isso é verdade, pô. Você sabe que eu sempre digo para as pessoas o seguinte: quando Deus falar com você, vai falar com sua mulher. Quando Deus falar com sua mulher, vai falar com você. Sim. Se Deus não falar com os dois, não pode sair do lugar. Uhum. Eu fiz uma promessa ao Senhor que até os 40, não é sobre mim, é sobre você, mas até os 45 anos eu ia trabalhar secular, eu vou viver até os 90. Uhum. Pelo menos é a perspectiva que eu tenho de Deus, disso. Sim. Uma palavra que eu recebi muito novo. E aos 45 eu ia parar e ficar só na obra. Quando eu fiz 46 anos, no meu aniversário, 2 dias depois, o Senhor me visitou. Uau. E falou comigo, lembra da promessa? Sim. Eu falei, Senhor, mas como que eu vou fazer? Porque até aquela data eu não recebia oferta de ninguém, Uhum. eu não pregava por oferta, eu não sabia como. Até hoje eu não sei direito quanto o senhor cobra. Como assim quanto eu cobro? Uhum. Né? Então eu tinha essa dificuldade. Então eu fui pensando e tal, falei, parei. Aí quando eu tomei essa decisão, minha esposa já sabia. Aí eu cheguei para ela, falei, ela falou, não, amor, já sei que Deus vai honrar a gente assim. E eu moro num lugar razoável, tenho uma vida estável, estou 10 anos nesse prédio, nunca trazia um aluguel. Uau. Nunca tive um problema. Deus sempre supre tudo na nossa casa. Amém. Glória a Deus. Já chegou o dia de eu ter aluguel para pagar 5h58 para vencer o prazo, aquele tempo que o banco era até às 6 da tarde, no outro dia, e alguém ligar assim, olha, posso estar orando, Deus tocou no coração, estou mandando dinheiro agora. E assim, a pessoa mandar, tipo, 565, era o que faltava, 565. Eu já vi isso, avó. Meu filho chegar para mim, meu filho caçula, que é o mais próximo de mim nesse processo, né? Porque o mais velho já mora sozinho, a minha filha já tem 2 filhas, já tem o marido dela e tal, e o do meio é mais fechadão. Aí meu filho chegou para mim um dia e falou assim, pai, eu queria comprar esse negócio aqui e tal, uma coisa de diversão. Falei, filho, fala com o patrão, porque o papai não tem dinheiro. Aí tá bom. Ele saiu da sala, foi pro quarto dele, chegou lá, dobrou o joelho e orou. Falou, Deus, meu pai falou que sou o patrão dele. Então eu tô aqui para dizer para o senhor que eu quero isso aqui. Ele disse, se eu der o dinheiro, ele vai me dar. Daí ele saiu do quarto, quando ele chegou na sala, o telefone estava tocando. Aí eu atendi, era um diácono aqui da nossa igreja, que nunca tinha me dado uma oferta. Uau. Apóstolo, eu estava aqui, Deus falou, pega o dinheiro da conta e manda para o apóstolo. Rapaz, você acredita que até os 13 centavos Eu acredito. do valor do negócio veio?
Meu Deus, Eu mostrei para ele, até hoje, quando ele quer alguma coisa, ele fala, pai, eu já falei com Jesus, Uau, eu quero te avisar que eu já falei com ele, que eu pedi isso para ele. Até hoje é assim. meu Deus. Agora eu estou ensinando para ele não pedir mais só para mim. Agora Sim. você vai falar com Jesus para você. Está na hora de você ter o seu tempo com Deus. Mas é maravilhoso ter essa certeza, essa convicção de que o Espírito Santo de Deus não dá missão nenhuma para um casal se não falar com os dois. Se não falar com os dois, tem alguma coisa errada. Com certeza. Ou não é o tempo, alguma coisa está fora do lugar. E se uma coisa, não adianta, por exemplo, se no meu caso, se a minha esposa não está entendendo no momento, não é porque não é a hora. E você vai, se talvez você é casado, sua esposa não está entendendo, vai falar com Deus, que é o que aconteceu comigo. Sim. Que Deus vai falar com ela, vai falar com a sua esposa, alguma coisa vai acontecer. Mas Deus não vai deixar, Deus não é Deus de confusão. Não vai deixar que você fique brigado com ela. O que Deus chegou uma hora na minha vida, porque a minha esposa nunca ela foi assim de me impedir. Não vai. Ela me abençoava, não pode ir. Mas era uma coisa relacionada com você trabalhando e fazendo. Eu trabalhando e fazendo. Tu era o cara que largou tudo para fazer isso. Não, eu chegava, era bastante coisa para resolver, era correria. Até hoje eu tinha vida corrida, né? Mas eu tinha, como é que eu tinha minha vida circular, assim, meu trabalho, minhas coisas a fazer. Não que hoje eu não tenho, tem muitas coisas que eu resolvo, mas não é aquela... Não é a tua obrigação. Não é a minha obrigação, assim. Sua obrigação é o seu chamado. Sim, com certeza. E aí Deus falou com ela, disse, não, eu te abençoo. Então Deus vai falar, Deus vai agir. Basta a pessoa fazer a vontade de Deus e estar firme ali. Como eu falo, você tem que ter o sim para o IT, né? Não é só querer, né? Não é só querer. Não é só um sonho. Tem que estudar, se preparar e deixar Deus dizer, agora é a hora. E hoje você está nessa obra. O que fazemos hoje, evangelista Ezequiel? Hoje, apóstolo, nós temos eu trabalho na igreja sou voluntário, deixar bem claro isso. Deus tem cuidado de mim. Eu trabalho a gente tem um projeto social que chama Reforamando. Fala um pouco sobre isso. Conta melhor o pessoal aí. Já segue lá, reforamando.fea, fé-e-a. A gente seleciona as famílias que têm mais necessidades. Famílias, por exemplo, mãe que tem 3 filhas solteira, um casal da igreja que, tipo, tá com a casa tem alguns problemas. Então, enfim, a gente seleciona essas pessoas que têm necessidade, a gente vai lá, reforma a casa da pessoa, doa móveis, cama, geladeira, máquina de lavar, porque o evangelho, a gente entende que não é só pregar. É levar o pão também. É levar o pão também. E a gente monta a casa, pinta ela, tudo, e entrega a casa para a pessoa com comida, inclusive. Por quê? Porque todo mundo tem uma história. E, às vezes, a pessoa não tem culpa de onde ela chegou naquele momento. Sim. E, muitas vezes, ela é culpada, mas merece segunda chance. E a gente está lá para isso. E a gente faz isso com muito amor. E a gente começou esse projeto já faz 2 meses, são 5 casas já. Glória a Deus. Além desse projeto que você está fazendo eventos também evangelísticos maravilhosos. Teve um aqui na praça, onde tem a sede da nossa igreja, na praça da Bica, no Jardim Primavera, que é aqui perto da Rua Capitão José Machado. Trouxe a Fernanda Brum, trouxe o... Zé Saad. O outro menino também, o Cláudio Modesto. Isso. Foi um evento maravilhoso, de salvação. Foi benção demais. Aí, se fizeram também na Juventude? A gente foi no CCJ. CCJ da Brasilândia. Isso antes. A gente tá junto ali com o pastor Samuel Modesto, dando uma mão para ele. E agora vai ter um evento também, terça-feira que vem? Isso, terça-feira. Não sei o dia que vai sair esse podcast, mas é terça-feira, dia 21/7 dia agora. 21 de julho. Tem o troféu Os Melhores do Ano, Profissionais Melhores do Ano Gospel. Maravilha. Vai ser no Shopping Bourbon, no Teatro Bradesco. Vai ser uma benção. Eu não sei se você vai estar assistindo nessa época, estou falando aqui diretamente com você na minha câmera, mas se você tiver disponível, dia 21 de julho, às 20 horas. 20 horas, lá no Bradesco, você tem que entrar em contato com o Evangelista Ezequiel, vai estar aqui embaixo no card do vídeo de hoje, o contato dele, você pode entrar direto no Instagram, @ezequielmarques.oliveira.
Ezequiel Marques Oliveira. Ele vai tirar esse monte de coisa, vai mudar esse negócio, tá muito grande aí. Vou Vai tirar. ficar mais fácil, né? Isso. E aí você vai poder, se tiver vaga ainda, que é limitado, tá participando você, que é o profissional evangélico, que trabalha com várias áreas. É bom se turmar, é bom saber, é bom ver o que está acontecendo. E você está nesse trabalho que também é um braço evangelístico, né? Sim, um braço evangelístico, que inclusive, apóstolo, hoje eu recebi uma mensagem aqui de uma seguidora, que ela falou assim, que ela não conseguia engravidar. Uau. Já fazia 10 anos. 10 anos. E ela foi no evento da Bruna Carla e ela fez um propósito com Deus e ela descobriu que tá grávida agora. Glória a Deus. Ela vai chamar você para ser padrinho, pelo menos, né? Se for menino, tem que botar Ezequiel. Isso. Mas você sabe que a gente não sabe aonde planta, mas sabe que Deus colhe. Com certeza. Missão é isso. Missão você não sabe de estar semeando, mas você sabe que você vai colher, né? Eu amo fazer missão. Amo, apóstolo. Essa história eu tenho de contar. Eu estava no Ceará, no sertão do Ceará, fazendo missão. E aí a gente estava andando, a gente pegava uma van, depois a gente pegou e trocou pelo pau de arara para ficar igual eles, lá, que todo mundo ia fazendo festa, né, no pau de arara. E a gente Para quem não sabe, nessa nova geração, pau de arara é uma picape com fundo aberto de caçamba, tipo caçamba aberta, como D20, D10, Saveiro, só que um carro grande, onde você põe um banco de madeira amarrado na estrutura do caminhão, você pega aquele banco de madeira e amarra, e as pessoas sentadas, alguns no meio e outros em pé, segurando naqueles ferros que vai em cima. Isso mesmo. Isso é um pau de arara. Isso é um pau de arara. Dá um Google que você descobre. E nós estávamos lá, né, fazendo missão, e chegamos numa casa para levar uma cesta básica, para fazer uma oração, conversar com essa pessoa. Quando eu desci, eu descobri que ali era um pastor que morava. Um senhorzinho, tinha uns 70 e poucos anos. Meu assim. Deus. E aí chegamos ali, oramos, falando com eles, e sabe, tudo muito seco, um pó assim muito alto e aquele negócio. E aí eu vi um buraco. E dentro daquele buraco tinha uma planta bem verde. Sabe assim? E eu tava falando com Deus, falou: Senhor, será que vale a pena? Olha, a gente vem tão longe, te leva uma cesta básica para essa pessoa e talvez a gente mande dinheiro, ela vai lá e compra. A gente gasta, sabe? Na minha mente estava pensando assim. Eu falei isso com Deus, apóstolo. E eu vi esse buraco com essa planta verde dentro. E eu perguntei para ele: o que é isso aí? Ele falou assim: meu filho, isso aí é que o vento pegou e trouxe, veio o pó, né, do vento e acumulou aí embaixo, agora tem muita terra aí, e agora não sei quanto que eu vou cavar essa cisterna, que eu estava construindo uma cisterna, porque acabou o dinheiro. Eu falei: não, tudo bem, mas o que é essa planta aí? Qual planta que você imagina que era? Um pé de mostarda. Uau! Verde. Aí, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo assim: se eu tenho o poder de fazer isso aqui, você acha que você está vindo aqui em vão? Você acha que eu que não te trouxe aqui? Um pé de mostarda no Ceará, no meio do deserto. No meio do deserto, dentro de uma cisterna, que tinha um pó. Rapaz, é raro, porque essa planta não dá em qualquer lugar, não. Não dá em qualquer lugar. E esse foi uma das experiências assim que eu tive já, foi tremendo. Sabe que o que é maravilhoso é ver pessoas como a gente, na idade que a gente tem, sem brincadeira, sem parafrasear. Sim. Eu sei que você pinta a barba, o cabelo. Pinto mesmo. Eu não pinto ainda, né? Eu ainda não preciso. Mas você sabe que ver pessoas como a gente ainda sonhando em fazer a vontade de Deus é maravilhoso. Sim. É lindo demais, porque essa é a essência do Evangelho. Fazer aquilo que ama fazer, porque Deus está feliz com isso. Uhum. O que você diria para quem tem vontade de fazer missão e nunca teve oportunidade? Faça na sua rua, na sua casa, onde você mora. Seja um missionário onde você está. Seja um missionário onde você existe. Onde você existe. É isso mesmo. Porque você tem que fazer a diferença aonde você mora. Você tem que ser conhecido na sua rua, não pela aquela pessoa chata, que ninguém quer ficar perto, mas pelas atitudes boas que você tem, quando você abençoa a vida de alguém, quando você fala assim: poxa, eu não tenho nada em casa, mas talvez você tenha um pouquinho a mais do que alguém, e isso é uma semente para a sua vida. Vai lá e abençoa essa pessoa. Verdade. Que eu tenho certeza que você vai estar plantando, Deus vai te recompensar por isso. E não pode desistir, né? Tem gente que fala: mas jamais. o pastor não mandou, fulano não enviou, não sei o quê. A missão não necessita de envio, necessita de confiança. Certeza que Deus está contigo para fazer aquilo. E hoje você também tem um podcast. Também tem um podcast. Tem um podcast que a gente está fazendo ali já vai... É que a gente vai mudar o estúdio, vai dar uma remodelada aí.
O estúdio E tá maravilhoso, não dá é, nada lá. Imagina comparado ao nosso, então aquele lá é Hollywood, pô. não, O nosso é é, muito mais simples que aquele. você acha, Aposto? Eu acho, eu acho. É, Porque estúdio de você não precisa mexer mais nada, ó, não. a gente mas vai fazer Na minha programação. concepção, né? Não, na programação, assim, o estúdio tá bom. Questão do nome também, que o nome é Sem Fronteira, mas eu não quero ter problema, entendeu? Então a gente tá mudando essas coisas assim. Você entende? O canal do YouTube o link tá no meu Instagram. Você pode entrar lá no meu Instagram, o link do canal tá lá. Então você liga no Instagram e É. na bio da Instagram Isso, na bio do está Instagram. Instagram. Ele Tem- tá igual eu, nós estamos aprendendo a falar. Ele não É. fica bravo com nós, não. Isso, nós estamos começando Nós agora. é lento, É. mas nós faz. Na bio do Instagram tem o link do YouTube. Com o podcast Podcast. Sem Fronteiras. Isso, Por enquanto, está em processo de transição. isso. Porque ele está passando a fronteira. Quando ele passar a fronteira, vai ser sem, vai ser com fronteiras. Com fronteira. Pronto, aí, ó. Porque com fronteira quer dizer que você passou em vários lugares. Olha. Gostei. Acho que vou pôr esse nome aí, Com Fronteiras. Com fronteiras. Com fronteiras. Uau, Com fronteiras, eu passei em vários lugares. Com fronteiras com Cristo. uau. Forte. Fica legal. Vou adotar esse nome. Vai ficar bom, hein? Você vai pedir e vai Direito processar, autoral. não, hein? Direito autoral. Direito Tá autoral. gravado. A ideia é minha, hein? Não, de jeito nenhum. Eu fico muito feliz de ter te conhecido. Foi um prazer ter tornado seu amigo, né? A gente está Amém. há pouco tempo. Engraçado, tem gente que fica muitos anos sem a gente ver e conecta. Tem gente que a gente nunca viu e conecta rápido, né? Sim. A gente se identificou, se deu bem, a Aham. gente tem se falado. Eu tenho estado feliz de poder ter servido você, Amém. o pessoal Obrigado. aqui do evento, a gente Foi poder benção servir demais. Te agradeço sempre, por isso. sempre que a gente puder. E eu queria que você dissesse o que vier no seu coração para dar uma palavra para o pessoal daqui a pouco, mas antes disso, eu tenho que caminhar para os finalmente, que Sim. está quase na hora. Eu quero Aham. falar com o meu amigo ali na praça que está sentado. Você que está aí com a gente na praça Núntios Cast, eu quero te falar duas coisas importantes. Primeiro, eu adotei um método para fazer esse trabalho, que é um método com patrocinadores. Então, eu tenho aqui, que você pode ver aqui, ó, na minha mão, eu tenho a Amei Cosméticos. Essa empresa, uma empresa que está entrando muito forte na capital de São Paulo, Grande São Paulo, produtos maravilhosos para reparador de cabelos, home care profissional. Você pode estar adquirindo, aí entrando no link aqui do YouTube, no link do vídeo vai ter aqui o link para acessar a Amei, ou você pode acessar a Cronos Seguros. Eu dei um testemunho aqui há alguns dias, nós indicamos a Cronos para fazer 30 e poucos anos de empresa, é de um grande amigo meu de época de faculdade, o pai dele tem essa empresa já, ele está na faculdade, mas já tinha a empresa há mais de 10 anos, o casal que eu mentorei, para quem não sabe, eu tenho um processo mentorados para redescobrir sua identidade, são 12 passos, é um processo que eu faço de restauração de pessoas, tanto evangélicas quanto não, como terapeuta, que chama mentoria. E esse casal pagava R$ 1.800 um convênio médico. E aí eu falei, bom, leva lá na Cronos, faz uma pesquisa. Conseguiram um seguro de vida, conseguiram um monte de benefício, conseguiram os mesmos hospitais, outros hospitais novos, cobriram a carência, está pagando 900 e poucos reais. Então, assim, vale a pena você consultar, também vai estar aqui no link do vídeo, a Cronos Seguros, e o pessoal que está projetando esse material. Se não tiver bom o podcast, não é culpa minha e não é culpa da Ezequiel, porque nós somos lindos. Somos modelos contratados direto de Hollywood, né? Hollywood emprestou nós para fazer esse podcast aqui, pá. Nós estamos aqui, tchê, para fazer esse negócio emprestado, ué. Brincadeiras, mas a OwnUp é a agência que cuida da produção, da edição desse material. E você que é pastor, você que é líder evangélico, quer fazer um evento na sua igreja, quer uma filmagem profissional, você que quer criar um podcast na sua igreja, precisa de uma assessoria, você que quer fazer também trabalho com Instagram, Reels, essa coisa toda, é só você entrar aqui embaixo também, vai ter o link direto da OneUp e você pode falar com eles e estar acessando, tá bom? São esses patrocinadores que estão ajudando a gente, eles não estão pagando para a gente fazer o trabalho, eles estão nos dando uma boa comissão, além do normal, baseado naquilo que nós estamos levando para eles de possibilidades. Ah, eu queria gravar um podcast, aí onde o senhor faz? É só falar com a OneUp, porque esse estúdio está à disposição para poder gravar o seu podcast. Talvez você ache tão difícil, não tem equipamento, não tem condição, pode ser muito mais fácil, muito mais em conta que você imagina. Esse estúdio está bem localizado na Avenida Jade Souza, aqui na freguesia do Ó. Você pode estar vindo aqui, tá bom? Agora, para terminar a minha parte, eu quero agradecer você.
Muito obrigado por ter pegado essa rua estreita onde você está, vindo comigo até aqui, a esse local. A Avenida Êxito trouxe você direto para o Nutiuscast, a praça da conversa, a praça da confiança, a praça do relacionamento, a praça que evidencia pessoas como Ezequiel, que está aqui com a gente hoje, que teve êxito, que está tendo êxito, está tendo a bênção de Deus em todos os seus passos, está prosperando em tudo que faz, tem uma família abençoada, usada por Deus, sendo testemunho de milagres. Por quê? Porque é uma pessoa de êxito. Sucesso pode ser efêmero, êxito não. Êxito é a construção de uma pessoa no seu caráter, em todas as suas esferas, vivendo aquilo que Deus estabeleceu. Então, eu quero te agradecer demais por ter estado conosco aqui nesse podcast. Não esquece de passar aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o seu joinha e apertar lá o sininho para que você possa receber, porque toda terça-feira e toda sexta-feira, às 6 horas, você tem um encontro com a gente aqui. Você pode pegar lá aquele copo de café, aquele chá, aquele refrigerante, aquele suco, aquela pipoquinha, ligar sua TV, ligar o seu celular no ônibus, ligar o seu Smart TV, colocar no fone de ouvido no seu trabalho, se você puder, e acompanhar a gente toda terça e sexta. Vai ter aqui um podcast novo para você, sempre com pessoas que são exemplo de êxito, de sucesso, juntos na Praça Nutiuscast. Eu fico por aqui, encerrando a minha participação no episódio de hoje, porque você sabe, aqui no Nutiuscast, quem encerra não sou eu, quem encerra é o nosso convidado, olhando para você, deixando uma mensagem da paz de Deus para a sua vida. Muito obrigado por estar conosco, Deus te abençoe, fique com ele, evangelista Ezequiel Marques, que vai trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Amém, apóstolo. Primeiramente, obrigado por estar aqui. E a palavra que eu tenho para você, que está aqui me vendo, é o seguinte: não desista, que o melhor está por vir. Talvez você já sofreu tantas decepções na sua vida. Talvez você é como aquela irmã que há 10 anos não engravidava e me deu um testemunho hoje, aqui me mandou no meu Instagram. Faça a sua parte. Não olhe para as adversidades, porque o que Deus tem para você é muito grande. Presta atenção, olha para mim. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Não deixe o inimigo colocar mentira na sua mente. Então, fica na paz, Deus abençoe. Não desista, que o melhor está por vir. Essa palavra que eu dei para você. Deus abençoe. Obrigado, apóstolo. Tamo junto. Isso aí. Ficou